Olá, empresários e empresárias, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Pode Contar Silveira e hoje muito especial, de um tema que a gente é apaixonado e por isso nada mais nada menos estou aqui com a nossa coordenadora, a Helene Santos, espetacular, assim, surpreendente, que postura, que profissional. Então, a Helene, muito bem-vinda. A gente vai falar um pouco sobre liderança, sobre plano de desenvolvimento de liderança, algo muito significativo para esse momento que o Silveira está passando e por isso a gente quer compartilhar aí com vocês, empresários, tá bom? Que é um grande desafio e vale muito a pena. Arlene, fala um oi pra galera aí, como é que você tá? Com certeza, incrível. Minha segunda participação oficial, assim, né? Que isso aí. Não pode contar, estou muito feliz. E principalmente por compartilhar, porque faz parte, né, de toda a nossa jornada, também como profissional de gestão de pessoas, trocas, experiências. Então, compartilhar com as pessoas através da nossa própria vivência aqui na Silveira, acho que é uma grande oportunidade. Então, legal. Agradeço pela participação. Obrigado. Gente, a Arlene está fazendo um excelente trabalho, assim, e está sendo fundamental para que a gente sustente o nosso crescimento. Então, eu acho que o assunto veio a calhar, é um assunto bem interessante, bastante relevante, principalmente para o momento que a gente está passando, para o momento que muitas empresas estão passando, que estão escalando, que estão crescendo. Então, é o programa de desenvolvimento de liderança, né? Então, como a gente sustenta de forma com qualidade, com segurança, passando credibilidade, passando também compromisso para o cliente, se a gente de repente não tiver um plano desse bem estruturado, né, Arlene? E para isso, a gente até vai seguir um roteiro hoje. Aqui a gente fez algumas perguntas, a Arlene principalmente. É muito assunto. Então a gente vai tentar abordar aqui para a gente conseguir equilibrar um pouco o assunto e a gente passar por vários pontos que são importantes aqui. E, de repente, dessa forma, gerar um pouco mais de conteúdo, né? Perfeito. Então, eu vou ser o entrevistador aqui e a Helene é entrevistada, tá bom? Vamos e fazer para um falar modelinho. desse tema tão importante, tão relevante, né? Acredito que, para qualquer empresa, né? Claro, se a gente for olhar para o negócio em crescimento, é uma das principais dores. Mas é um assunto muito pertinente a qualquer empresa, a qualquer negócio que queira visar o crescimento. Com certeza. Então, em algum momento, esse tema vai ser pauta, né, nos assuntos de gestão, nos planejamentos, enfim. Então, é um tema bem relevante para nós. É como a gente fala de vez em quando aqui dentro do escritório, né? Com certa regularidade, vamos pensar, falando que a gente não pode treinar funcionários, né, colaboradores, a gente tem que treinar futuros sócios, né? Então, nada mais do que treinar novos líderes para que façam que esse crescimento seja sustentável. Perfeito. Então vamos lá. Abordar aspectos gerais da liderança da empresa, em especial da empresa em crescimento, né? Foi a introdução que a gente fez. Desafios, negócios, papéis em geral. Então fala um pouquinho aí sobre, vamos abordar um pouquinho sobre o crescimento e a liderança, né? O que tem a ver aí mais ou menos? Qual que é um insight que você tem aí sobre isso? Perfeito, Fábio. Primeiro, falando um pouquinho, né, sobre liderança, porque é um assunto tão completo e aí tem todas as suas vertentes, né, que vão assim longe. Se a gente for falar aqui só sobre o tema liderança, a gente ficaria talvez horas e horas 5 aqui em podcast. Exatamente. Quando a gente fala sobre os aspectos de liderança, a gente vai para várias frentes. E aqui eu gosto sempre de... recentemente até isso se consolidou numa leitura que eu estava fazendo, que ele resumiu muito bem essa questão da liderança, que seria... primeiro a liderança de si mesmo, né, na autoliderança, que é aquele processo que a gente, querendo ou não, já vivencia, independente da nossa carreira. Né, já há uma grande necessidade da autoliderança como profissional. Depois a liderança dos outros, né? Então já parte até do aspecto para o outro, né? A liderança do outro e a liderança do negócio. Então são esses 3 estágios, vamos dizer assim, resumiu bem, e eu achei que foi bem consolidado quando a gente pega o assunto liderança e tenta talvez quebrar ele, né? Como se forem 3 pilares, assim, né? Exatamente, para que a gente consiga entender qual é o processo de liderança da pessoa, né? Então, quando eu penso em desafios para o negócio, em crescimento, e aí, claro, que a gente vai falar muito da nossa própria experiência, né, Fábio? Você também vivenciando tudo isso. Sim. Quando a gente está ali no início do negócio, eu vejo que há algumas outras dores
que vem antes da dor da liderança, né? Porque eu acho que o negócio ele vai se construindo com o passar do tempo, a gente vai identificando quais são as dores e sempre vai vir a próxima dor. Sim. Então, a liderança, por muitas vezes, ela não é uma dor já de cara das empresas, né? Porque as dores são outras, né? Acabam, de repente, a gente falar até no aspecto de gestão de pessoas, às vezes a gente está falando ali daquela dor básica, de simplesmente organizar os processos de RH, que são coisas mais, né, comuns até. Sim. E aí depois, com o passar do tempo, o crescimento vai nos mostrando a próxima dor. E quando a gente chega na dor da liderança, eu acho que é um bom indicativo, né? Eu diria que é um bom indicativo de que estamos indo pelo caminho certo. Porque para eu identificar, né? Para eu ter ali a consciência dessa dor, eu vou ter que agir, né? Vou ter que fazer algo e vou ter que criar planos de ação com isso. Sim. Então, eu diria que em algum momento da trajetória, né? E aí o Fábio pode falar muito melhor que eu, né? Como empresário. Mas, olhando como gestão de pessoas, eu acredito que em algum momento da jornada do negócio, a gente vai se deparar com essa dor da liderança, né? Há determinado o processo da empresa, dependendo de como a empresa está se configurando para o crescimento, mas em algum momento ele vai chegar. Sim. E aí, quando chega, a gente, né, tem que olhar para isso, tem que fazer esse trabalho de dentro de casa, entender o que quais são os aspectos que a gente precisa trabalhar de liderança, né? O que é importante para essa empresa? O que a gente quer criar dentro dessa cultura da empresa no aspecto liderança. Legal. Então, eu diria que esse seria um ponto de partida aí para a gente falar um pouquinho sobre essas dores, né, que são relacionadas à liderança na empresa. Sim, e até assim, para a gente compartilhar com o pessoal, a gente está em 2 anos, né, nos últimos 2 anos a gente saiu de uma equipe de 75 pessoas para 150 pessoas, né, em questão aí de não deu 2 anos, né? Eu acho que 1 ano e 9 meses. Sim. Então, a gente já trabalhando muito forte em pensando como que a gente fazia essa estrutura, né? E hoje a gente está aqui com um programa de desenvolvimento, né, um plano de desenvolvimento de liderança, formando praticamente, né, o que eram 4, mais ou menos 5 pessoas, hoje são em torno de 12 a 14, me corrija aí, né, dentro do nosso plano, né? Dentro do programa e como ele já está aí na 3ª turma, né? Então a gente teve outras turmas que correram antes, mas que ao todo já somam mais de 20 líderes, assim, então, eu tô desatualizado, toda a trajetória. eu estou parece que todo dia desatualizado, viu? Porque é impressionante o crescimento da nossa equipe, pessoas muito boas, né, aumentando o cargo, pessoas boas já de cargos grandes, mais sêniores, mais coordenadores mesmo chegando, e eu acho que é muito importante esse ponto que você falou, desse primeiro ponto, né, desse aspecto aqui, a autoliderança, que tem muita conexão com a inteligência emocional, com algo que tem que ser pilar para liderar, né, você precisa ter um autoconhecimento, um autodomínio, uma disciplina, liderar pelo exemplo, né? Pelos hábitos. Então, assim, isso tudo vem muito de encontro com o fortalecimento da cultura, né, Arlene, que você citou. Então, tanto a própria autoliderança, né, como também a conexão com a cultura. Então, isso tudo que a Arlene comentou é um programa mesmo, né, um plano extenso, né, assim, de encontros e de etapas, de assuntos diversos, né? Então a gente vai mapeando semanalmente praticamente assuntos que a gente quer abordar, então é muita coisa, né? Exato. Quando a gente sai ali, né, daquele momento tenho a consciência da dor, né? Tenho a consciência da dor de olhar para os meus líderes, para formar pessoas, porque o crescimento ele traz oportunidades, né? Aliás, é algo que anda junto. E aí, se eu não tenho pessoas preparadas, se eu não tenho essa equipe... Aliás, acho que é uma das primeiras coisas que vem em mente, né? Surge uma oportunidade nova. Quem que vai assumir, né? Ou quem que eu posso trazer junto comigo nesse projeto? São pessoas, né? Se eu não tenho essas pessoas ali preparadas para me ajudar, para caminhar junto com o negócio, a gente está falando de um impacto muito significativo no crescimento de qualquer empresa, né, que tem essa visão de crescimento, vai impactar aí esse desenvolvimento de pessoas. Por isso que é tão relevante. A partir da consciência criada também, quando a gente fala de plano de ação, né, o que o Fábio trouxe aqui, ter um PDL, que é um programa de desenvolvimento de líderes, né, ou de liderança, como
como, né, fizer sentido, é um aspecto prático de como é que eu vou olhar para esse pilar dentro da minha cultura, que é a cultura de liderança. Sim. Só o fato de eu pensar em criar um PDL, né, eu já estou mandando esse recado em relação à minha cultura, de que eu quero uma cultura de liderança. E aí, Perfeito. dentro do programa, né, qual que é o nosso principal objetivo? É trazer para as pessoas essa cultura que a empresa preza, Vive, né, ou né, que ela vive. acredita. Sim. Porque há vários aspectos dentro da liderança, né? Se a empresa também, dentro da sua cultura, não deixa claro para os líderes qual é o caminho que a gente espera de vocês como líderes aqui dentro, né? Sim. Qual é o papel de vocês? Qual é o impacto que vocês vão gerar no negócio, nas pessoas, e multiplicar o conhecimento, enfim. Então, tudo isso são aspectos que são abordados dentro desse programa de desenvolvimento de liderança. Então, a gente sai lá do sentimento da dor em si, né? E passa para o aspecto prático, que é criar esse plano de ação com esses líderes. Já tem muito do item aqui, né? Quais são os desafios, né, de desenvolver líderes. Exatamente, né, exatamente. Já começa por montar o plano, né? Começa Ter por a montar atitude, o plano. Exato. começa por aí, e depois começar a estruturar o plano. Né? Perfeito. Porque, assim, o desenvolvimento da liderança, né, quando a gente está falando de carreira, quando a gente está falando do aspecto pessoa, né, a pessoa se desenvolvendo em liderança. A gente falou lá no começo que a autoliderança é o primeiro passo, porque sem autoliderança eu não consigo ir para o segundo, né, e seguir adiante, porque eu não consigo... Não vai ser o exemplo. Exatamente, eu não consigo trabalhar a liderança de outras pessoas sem ter a autoliderança, Sim. né. E aí, quando a gente vai fazendo essa jornada do colaborador, né, enquanto desenvolvimento, é importante que a gente também já comece junto com outras práticas dentro do RH, por isso que o RH acaba sendo assim uma coisa tão... tudo se conecta no final, Sim. né? Porque quando a gente já identifica que essa pessoa ela tem uma aptidão, né, ou que ela é a pessoa que de repente eu posso investir, posso treinar, e ela tem esse desejo de desenvolvimento, né, que é uma das principais coisas, né, a pessoa querer se desenvolver em liderança, Sim. eu já posso começar a pensar em um programa de desenvolvimento de líderes para ela. E quando a gente está falando disso, não é apenas incluí-la numa série de treinamentos, né, recorrentes, né? Existem outras práticas que também configuram-se como o programa de desenvolvimento de liderança. Mas o que a gente precisa observar? Qual é o estágio da pessoa? Porque se a gente está falando ali de começar a se desenvolver na liderança e ela ainda está naquele pilar da autoliderança, então sim, ali a gente já tem um trabalho a fazer, Sim, né? sim. Não necessariamente a gente vai colocá-la dentro de um programa de liderança que já está visando, de repente, se for o objetivo da empresa, um aspecto mais liderança do outro, por exemplo. Ou se fosse numa escala mais executiva, por exemplo, uma liderança do negócio. Sim, né? sim. Então é importante entender qual que é o momento que a pessoa está vivenciando dentro da sua carreira, né, atrelado, claro, à necessidade do negócio, para a gente saber qual é o momento correto dela participar desse programa, né, dela entrar, de fato, no desenvolvimento para a liderança. Vamos abrir um parênteses aí que eu acho que vai colaborar com a visão de todo mundo que tá ouvindo, tá assistindo. E assim, porque tem até uma das perguntas, né, o que é PDL, né? A Perfeito. sigla PDL. Mas eu acho que tem uma outra que é muito interessante, bastante se comunica muito, que é o PDI. O PDI, perfeito. Então, acho que é legal a gente, de repente, como a gente abordou aqui a questão de que momento que o profissional está, qual que é o desafio que ele quer para a carreira dele, tem muito do perfil, tem muito da conexão com os valores. Sim. Então, a gente aqui no Silveira tem as duas ferramentas, os dois planos, né? Exatamente. Então, que eu acho que os dois, e é muito interessante, tá, gente? Invista em pessoas, invista em RH, porque isso tudo é método, né? Isso tudo é método, dá para fazer, dá para treinar alguém da sua equipe de RH, ou pegar um profissional preparado, ou treiná-lo, dá para fazer todas essas etapas. A gente não fez porque, né? Não descobrimos a lâmpada, né, Helene? A gente foi atrás do que dá mais resultado tecnicamente, né? Nos aperfeiçoando, nos treinando, melhorando a cada dia, né? Que é um dos nossos valores, né? Melhoria contínua. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem muita conexão. O PDI com o PDL. Perfeito. Então, se você puder passar pra gente o que é PDI e o que é PDL, porque como você falou, depois você vê o negócio girando,
você vê o processo girando, você vê o sistema aí do RH girando, é que nem um sistema de qualidade, sabe? Assim, você vai, de repente, daqui 3 meses as coisas começam a se conectar. Olha como esse aqui avisou que aquilo ia acontecer. Olha como esse outro laudo aqui, ou esse outro bate-papo, ou um feedback começou a acontecer. Então, eu acho que é legal, porque antes do PDL, a gente tem o PDI. Exatamente. Né? Então, Exatamente. passa um pouquinho pra gente do PDI e do PDL, que eu acho que a ordem faz muito sentido, né? Perfeito, perfeito. Antes até de falar do PDI, porque eu acho importante trazer esse conceito também do que é a trilha de carreira do colaborador dentro da empresa, né? Então, a gente tem lá vários pilares que vêm, né? Dentro do RH, a gente tem várias ferramentas para isso, inclusive. Mas quando a gente chega no momento de executar ali um PDI para o colaborador, que significa o quê? O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, dentro da organização dentro de uma empresa que ela tem um caminho de crescimento, e é importante falar isso, que não é tudo para todas as empresas em todas as fases, né? Então, por isso que as coisas vão se complementando durante a jornada, né? Porque como que eu vou criar uma trilha de desenvolvimento se eu, muitas vezes, não tenho um caminho de crescimento muito claro para as pessoas, né? E é legal, Arlene, só para mais um parênteses aí que que eu acho legal, assim, o cliente. Claro. Não copiem do amiguinho. Né? Exato. O plano de desenvolvimento, o seu RH, tem que ter a sua cara, a sua cultura, entendeu? Exato. Tem a ferramenta lá que você vai entender, mas você constrói o seu modelo, sabe? O seu jeito. Tem que então, aplicar o conceito ali, né? Exatamente. Algo que faça sentido realmente. Então, dentro dessa trilha de carreira da pessoa, vai existir ali um momento onde o que nós chamamos dentro do RH, que é a avaliação de desempenho, por exemplo, né? É uma das formas da gente fazer essa análise, eu diria aí um alinhamento de expectativas, né, entre gestão, entre a empresa e o colaborador, de qual é o caminho de carreira dessa pessoa, né? Isso a gente faz dentro do PDI. Então, criar um PDI é criar um plano de ação. Então, é um plano de ação que vai fazer uma leitura de onde o colaborador está para onde ele está indo. Né? Então, e o que é que a gente vai fazer nesse caminho, né? Qual é o objetivo e quais são as ações que vão nos levar do ponto A para o ponto B. Que se conecta com o plano de cargos e salários também. Exatamente. Né? Lá no comecinho. Exatamente. Isso aí é algo muito conectado. Conecta, gente. Né? Pode confiar que conecta. Conecta. Quando a gente fala sobre essa trilha de carreira, né? Isso é mais chamado no mercado como plano de carreira, Sim. Né? Então, esse plano de carreira, ele precisa permitir esses caminhos para o colaborador, né? A partir do PDI, então, eu identifiquei ali quais são as competências do cargo, né? O que eu preciso para esse cargo, por exemplo, e o que essa pessoa tem, né? O que eu tenho hoje, por exemplo, dentro de uma área específica que eu preciso de uma habilidade, por exemplo, analítica, né? O que esse colaborador que ocupa essa posição tem? Tem uma capacidade analítica, precisa desenvolver algo nesse sentido? A partir daí, a gente vai criar para ele um plano de desenvolvimento individual. É bem interessante esse conceito até do PDI, porque muitas pessoas acham que o PDI é da empresa, né? Sim. Eu fiz um PDI lá na Silveira, por exemplo. E o PDI, ele é muito mais pro aspecto carreira, né? Ele é muito mais da pessoa, do CPF, exatamente, sim, do que do CNPJ, sim, né? Então, é bem importante trazer esse conceito para os colaboradores, porque antes de, por exemplo, eu como gestor, né, falar para o meu colaborador, olha, você precisa desenvolver isso, isso e isso para chegar até aqui, precisa ter, né, o aspecto da pessoa ali, dela querer. Isso realmente faz sentido? Está alinhado com o que ela espera para a vida dela, para a carreira dela? Né? Porque se isso não estiver conectado, a chance é bem pequena de dar certo, né? Então, precisa ter ali esse aspecto de algo conectado com a carreira da pessoa. Não, e vocês perceberam, né, gente? Se não gosta de pessoas, aí desiste já, né? Já nem começa a criar um plano de desenvolvimento individual, um plano de carreira, um plano de desenvolvimento de líder. Então, o importante é isso, né? Ser genuíno. Sim. E gostar de pessoas, né? Exato. Porque quando você escolhe investir em pessoas, você tem a obrigação de crescer. É o que eu falo internamente aqui, né? Então, por que eu vou desenvolver pessoas, criar ferramentas para que mostre o caminho, né, profissional dessa pessoa, se eu não tenho interesse de crescer? Isso também não vai se conectar, né? Perfeito. Então, desculpa o parênteses aí, mas eu acho que quando você vai falando assim, eu falo assim, mas é óbvio, né? A gente tem que gostar de pessoas, porque senão você não vai ter nem a iniciativa. Então, que nem a Arlene falou no começo,
Quando a empresa já se propõe a fazer um plano de desenvolvimento, que seja individual, que seja de carreira, que seja de liderança, cara, o funcionário vai se conectar. Sim, né? Então, com certeza, com certeza. E aí dentro desse PDI, então, Fábio, quando a gente traça ali, né, a linha do... Quando eu digo assim, que o gestor, ele tá ali, na verdade, como uma pessoa de uma orientação, né? Porque a gente fala bastante aqui com os nossos líderes que o PDI, ele não tem a característica de, eu vou lá para minha reunião de feedback ou de alinhamento e já levo o PDI pronto do colaborador, né? Aquela coisa, Sim. tá aqui tudo que você precisa fazer. Copiei e colei. Né? Copiei e colei muitas vezes. Mas o que é importante disso? É a construção junto com a própria pessoa, como a gente falou anteriormente. Sim. Né? Então, quando a gente vai ali dentro da trilha de carreira, vê que a pessoa tem essa predisposição, né, que ela quer, ela tem o desejo, ela tem até a questão de perfis comportamentais, né, que a gente tem muito, utiliza muito essa ferramenta também complementar às outras que nós temos aqui na Silveira. Conhecer o CPF, né? Que é muito importante também para fazer essa leitura, esse retrato da pessoa, né? Legal. Então, quando a gente pega ali, que identifica, por exemplo, que a pessoa, ela já tem um caminho para a liderança, a gente... aqui na Silveira a gente até utiliza esse termo, né, que é aqui a nossa, dentro do nosso plano de carreira, que é onde a gente está aplicando agora, que é a carreira em Y, né, não sei se as pessoas já ouviram bastante esse termo, né, carreira em Y, carreira em I, mas a carreira em Y é aquela carreira que ela dá uma possibilidade para o colaborador de ele seguir para uma carreira de gestão ou ele seguir para uma carreira mais técnica, né, o que a gente chama de especialista. Então, aqui na Silveira, pensando no nosso crescimento, né, no nosso plano de carreira, faz sentido a carreira em Y, porque ela nos permite esses dois caminhos. Sim. Né? Então, identificada essa predisposição, a gente vai criar esse plano de ação para a pessoa se desenvolver como liderança. Gestão. É aí que entra o PDL. Né? Legal. Então, ele tem o PDI enquanto colaborador, enquanto trilha de carreira, né, no plano de carreira, mas identificada um certo alinhamento ali com ele, né, na carreira dele, ele vai para uma carreira de liderança. Olha como é conectado, né? Então você tem uma bifurcação, né, do Y entre se o programa de desenvolvimento individual e o autoconhecimento da pessoa também, falar, cara, eu sou mais técnico, já tive posicionamentos de liderança em outras empresas, em outros cargos, não me dei bem, sabe, assim, não tenho tanta conexão com a gestão e tal, então eu prefiro ser o especialista, então eu vou me desenvolver em técnicas de CMS, folha de pagamento, e impostos e tributos, em estratégia de técnicas, né, ou não, tenho mais aptidão para pessoas, tenho mais aptidão para gestão, então aí ele pega e escolhe, então assim, olha como o PDI desemboca no PDL, né? Perfeito, exatamente, assim, exatamente. Deságua no PDL. É esse caminho mesmo. Então, ter isso em uma estrutura facilita muito, né, para a gente explicar para a pessoa como é que isso se formata. Sim, né? Porque é uma grande dúvida. 100% dessa tomada de decisão. Exatamente, né? Exatamente. E quando a gente está falando sobre desenvolvimento de pessoas, há uma certa questão que a gente tem que lidar, que é a falta de previsibilidade com o tempo, né? Sim. Porque o desenvolvimento, ele não tem uma data. Em X tempo eu garanto que a pessoa está com a competência X desenvolvida, né? É algo muito particular de cada pessoa, Sim, né? sim. Tem muitos aspectos ali que estão dentro desse desenvolvimento. Então, ter um plano de carreira, né, quando você estrutura essa jornada, essa trilha para a pessoa, ela tem esse caminho, né? Fica um pouco mais claro, já que a gente não consegue dessas garantias de que em X tempo a pessoa estará apta, estará pronta, né? Não tem como ter esse... E um dos nossos treinamentos do PDL, né, do programa do plano de desenvolvimento dos líderes, foi teve uma introdução até com a colaboração fenomenal do Fábio Scanavino, né, que é o nosso mentor lá do Giants, falando assim, né, a gente sempre está estudando tecnicamente, né, a gente se formou, fez uma faculdade de contábeis, por exemplo, depois está trabalhando há anos, treinamentos sobre tributação e etc. E liderança, né? Aí a gente ele começou até a reflexão e a liderança? Você já estudou o quê? Já leu qual livro? Sim. Já fez qual treinamento?
Já fez alguma questão de inteligência emocional e tal? Não, né? Então vamos lá. A gente está começando a estudar sobre liderança. E eu tenho um recado, né? Esse estudo só começa. Ele não tem mais dia para terminar. Então, assim, vai aí da importância do plano de desenvolvimento de liderança. E também casado com não tem tempo. Sim. Não existe um tempo factível, né? Para falar, eu tenho 6 meses para formar. Não, é um desenvolvimento eterno, né? É um desenvolvimento contínuo. Exatamente. Eu acho que esses aspectos são importantes, né? Da gente... Logo aqui na Silveira, por exemplo, no nosso primeiro bate-papo, né? Agora indo um pouco para a prática ali do PDL, né? Quando eu crio o PDL, ali, o primeiro bate-papo com esse novo líder, né? Vamos chamar assim, ele é para entender o momento que a pessoa está, qual é o que ela tem de visão de liderança, porque existe também, tem muito isso, né? Poxa, o que eu entendo como liderança? Exatamente. O que é isso para mim? Né? Exatamente. Falta estudo sobre liderança, né? Então é até um momento... Deveria ter uma faculdade de liderança, né? Com certeza, então, assim, é um momento até de... pensando, né, na área de gestão de pessoas à frente desse projeto, da área de gestão de pessoas, fazer esse mapeamento até do que é o tema liderança para as pessoas. Perfeito, é o conceito básico, né? Exato, porque vão chegar pessoas com conceitos totalmente diferentes. É servir, viu, gente? Exato. Tá? A liderança serve, não é servida. Tá? Exatamente. Então, é muito importante que dentro desse cronograma, né, do que nós chamamos aí do cronograma desses encontros que vão acontecer do PDL, tenha esse bate-papo para entender quais são, o que a pessoa entende como liderança, né? O que é liderança para ela e também como que isso se conecta com a carreira. Porque só nesse bate-papo, e aí eu acho que é bem importante ser um bate-papo assim, bem aberto, sabe? Pessoal, profundo, pessoal, né? Exatamente. Assim... Porque, de repente, a pessoa pode refletir bem e falar... Tá falando de sonhos, né, cara? O que você quer? Não é pra mim, né? Exatamente. E então, acontece muito mais do que a gente pensa, né? Com certeza. Que a pessoa vai refletir e fala... Exato. Deixa eu aqui quietinho, sabe? Assim, não e tá tudo comigo, certo. Não. Tá tudo certo, tá porque, tudo bem. Né, não existe o certo ou errado, é o que não faz tem que sentido se punir pra por pessoa. Isso, né? Exatamente. Então, assim, se a gente pudesse falar, Fábio, do aspecto mais prático, né? Como é que eu sei o momento correto, né? Ou qual é o momento, não vou falar que nem de correto, né? Porque, enfim, é muito relativo. Sim. Mas qual que seria uma prática, assim, um momento que eu identifiquei, né, essa necessidade de criação de um PDL, e como que eu sei que é o momento certo? Sim. Né? Eu diria que é o momento da consciência, sabe? O momento certo é o momento que você, opa, sentir a dor, precisa olhar para isso. Porque como nós falamos no começo, pode ser que você, até o momento, não tenha sentido a dor ainda, porque você tem outras dores, né? É um negócio em construção. Mas a partir do momento que eu senti essa necessidade de olhar para esse aspecto liderança, seja pelo crescimento da empresa, seja por questões que eu tenho ali, né, muitas vezes que chegam não só até o RH, mas até a liderança mesmo, de questões com a equipe. Poxa, já começou a ficar muita gente numa liderança só, né? Sim. Então, quando eu identifico essas práticas que vem acontecendo, já é hora de criar um plano de ação e que, claro, dentre eles o PDL. Né? Então, posso dar uma dica para tentar complementar? Né? Eu vivendo o papel aí com certeza. De sócio, de gestor, então assim, cara, você tá afogado, já é um grande sinal. Já é um indicativo. Você não tem liberdade, né, de passar chegar em casa no horário, pelo menos, adequado para você curtir seus filhos, já tem um grande sinal. Né? Você não tá tendo finais de semana, né? Lógico que tem atividades, mas você não tem um momento para você mesmo, cara, já passou da hora. Né? Então eu acho que talvez possa esse sinal ser o suficiente para a pessoa falar, não, tem muito mais coisa por trás que eu não percebi, né? Mas se eu tô afogando, né? E que eu me sinto também, sou o único que faz as coisas certas, ninguém faz como eu faço e tal, cara, você tá precisando Sim. desenvolver o líder, né? Muito, muito interessante. Tem uma coisa que... Em você mesmo, talvez, né? Autoliderança, para depois você poder treinar seus líderes. Exatamente. Né? Tem uma coisa que acaba acontecendo também quando a gente se vê nessa necessidade de ter novos líderes, ou mesmo na nossa própria sinais, equipe. Né? Vamos pensar que a gente tá buscando sinais aqui, né? Isso. Eu diria, Fábio, que é aquele momento assim, que as coisas não acontecem se você não estiver. Também. Excelente. Então, dica. assim, vamos pensar assim, para as coisas rodarem, para esse processo fluir, eu tenho que estar ali com a equipe, porque senão
não funciona. acontece. Aí a gente pode até trazer hoje em dia, né, como a gente tem muito trabalho híbrido, home office, é a mesma coisa. Sim. Se a pessoa não estiver aqui do meu lado... Não funciona. Não funciona, né? Não acontece. Então tá aí um indicativo também para mim que diz que precisa de desenvolvimento dessa liderança. Você tá né, precisando de mais líderes, né, no seu negócio. Tem algo ali que precisa ser ajustado, seja a quantidade Perfeito. de líderes, ou seja mesmo as competências, né, qualificação a qualificação da liderança. Então existem aí esses indicativos que a gente não pode jogar para debaixo do tapete, né? É importante tratá-los, né? Tratá-los, E resolver. tomar consciência e fazer um plano de ação. Sim. Tá? PDL. O PDL, exatamente. Um outro tópico que eu acho que é interessante também trazer desse aspecto prático é como é que eu faço para identificar o que eu vou falar, né? Porque quando a gente está falando ali dentro daqueles pilares lá no começo, né? Que a gente falou a autoliderança, a liderança dos outros, né? A liderança do negócio. É importante que a gente primeiro defina qual que é o foco. Né? O que é o foco desses líderes? Então, eu fiz lá, por exemplo, aquele bate-papo inicial de entender expectativas, de saber ali o que cada um pensa sobre liderança. E eu sei, por outro lado, quais são as necessidades da empresa. Perfeito. Então, eu sei que, por exemplo, a empresa precisa, tem ali uma necessidade, por exemplo, de liderança dos outros. Sim. Né? Então, isso tem que estar bem conectado nesse cronograma, né? Que é o que a gente vai criar no plano. Né? E aí, como que eu sei quais são os temas? Né? Quais são os assuntos? Como que eu mapeio esses assuntos que eu vou levar? Geralmente, eu gosto de pensar assim, eles precisam ser temas que vão responder a dúvidas das pessoas. Perfeito. Então, imagina essas pessoas ali na liderança, elas vão ter dúvidas todos os dias. Né? Aspectos que vão acontecer ali no dia a dia delas que vão precisar de respostas. Elas precisam de um mentor, né? Elas precisam de um conselheiro. Exatamente. Né? Então, eu iria muito pelo caminho de que isso vai responder. Se esse tema responde alguma dor que a minha liderança vai sentir no dia a dia, é um bom tema para eu levar. Legal. Né? Tem um ponto aqui que eu acho que tem muita conexão com isso, que a gente já passa até por eles. Qual é a diferença entre PDL e treinamento? Perfeito, legal. Né? Então, de repente, você pode até conectar isso que você está falando. Até para eu saber, né? Quando é que eu vou levar um treinamento, né? Um aspecto mais específico, e quando é um PDL. Né? Sim. Geralmente, um treinamento, ele é algo mais pontual, ele é algo mais específico. Eu vou trabalhar ali alguma competência específica, até em duração, né? Até em tempo ele é um pouco mais reduzido. Talvez eu esteja falando, por exemplo, de um dia de treinamento no semestre. Okay. Né? Mas ali aconteceu ali, foi pontual. Pontual. E a gente não fez mais, não foi mais recorrente. Sim. Ter um programa, ele traz muito mais esse aspecto de continuidade. Perfeito. Então, você fala um pouquinho da nossa continuidade ideia? Depois aqui do nosso exemplo, né? Sim, legal. Possa ilustrar. A nossa ideia, por exemplo, dentro do PDL da Silveira, é trabalhar uma das dores, que ainda é uma das nossas dores, né? Que é a gente trazer toda a liderança para o mesmo cenário, né? Que é trazer toda a liderança para... respirar o mesmo ar, viver os mesmos valores. Exatamente. Então, isso é normal, porque a gente vai trazendo as pessoas, como a gente comentou lá atrás. De fora, mais jovens, outros mais maduros. Cada um na sua vivência. Sim. Então, a gente busca trazer dentro dessas edições do nosso PDL por hora, né? Que é um dos nossos primeiros objetivos, e claro que isso depois vai mudando ao longo do tempo, né? Sim. O nosso desafio no momento é trazer as pessoas para entenderem e falarem ali a mesma língua, vamos dizer assim. Excelente. Então, por isso que a gente pensa dentro do nosso PDL como algo contínuo, né? É um programa contínuo de desenvolvimento. Exato. Então, se no treinamento... não tem dia para acabar, né? Exato. Ele vai ser... Se no treinamento eu tenho ali uma data específica, uma hora específica, um assunto, e é aquilo, né? O PDL, ele tem esse senso de continuidade, né? Então, uma cadência, né? Exatamente. Tem uma cadência, ele não esfria. Exatamente. Né? Assim, eu acho que talvez mais importante para dar uma dica de ter um plano de desenvolvimento de liderança, não é você montar o plano, tá, gente? Tá lá, montei o plano, olha que lindo. Melhor PowerPoint do mundo. Sim. E tal. E você não tem cadência. Aí você volta com ele, vou ver se o meu plano o ano que vem, no final do ano você chega, deixa eu ver se o plano que eu fiz em janeiro funcionou. Né? Pô, mas o pessoal não tá lendo a cartilha?
né? Não existe isso, né? Exatamente. É na prática. É na Aqui prática. é semanal os encontros, né? Perfeito. Então a gente intercala com treinamento, né? Isso, Exatamente. exato. Então, quando eu venho com os temas ali, né? Claro que isso dentro de uma estrutura ali, você vai montar, ter uma forma de controle. Também, a necessidade, né? Exato. A gente conta muito com essa participação das próprias pessoas, porque elas também vão identificando no meio da jornada as necessidades. E é muito legal a participação deles, né? Exato. Então, cada eles dia mesmos... mais intensa, né? Exato. Então, eles mesmos conseguem contribuir com os temas, com as sugestões. Entre eles, né? Entre eles, a troca de conhecimento ali. E tem uma coisa que eu acho que o PDL ele ajuda muito a empresa, principalmente, Fábio, a empresa que está, assim como a Silveira, né, em crescimento, que é colocar as pessoas na mesma mesa. Ótimo. Sabe? A gente ainda... Claro que no dia a dia é muito dinâmico. Hoje a gente tem muitas áreas na Silveira. Sim. E poucas pessoas se encontram fora daquela rotina, né? Ali do dia a dia. Então, trazer as pessoas para a mesma mesa, falando de um assunto que, querendo ou não, é a dor de todos ali na mesa. Com certeza. Isso cria um senso ali, né, um pertencimento a um grupo que é muito valioso para a cultura organizacional da empresa. Pertencimento, acolhimento, segurança, né? Assim, são infinitos os adjetivos. As trocas, né, dos pares ali. A gente melhora até no aspecto empatia, nas trocas do dia a dia. Não sabem nem o que está acontecendo no outro setor, né? Então, assim, que a dor porque são, apesar de serem separados, né, os departamentos, eles se conectam em algum momento também, exatamente. Né? Então, manter esse ciclo de encontros com esse grupo vai criando aí esse senso de equipe ali, né? Ótimo, de pares, sim. Né? Eu acho que é um ponto que às vezes parece que é algo simples, né, de ser feito, mas a gente não tem muito essa prática no nosso dia a dia de parar e vamos todo mundo sentar na mesa para falar de um assunto que é comum para todos, né? Então o PDL ele também ajuda muito nesse sentido. Eu acredito que fortalece ainda mais essa cultura de colaboração entre as pessoas. E até para emendar, tem um outro ponto aqui, né? A gente vai flutuando neles, eu tô colando aqui para ver se não esquece. Certo. Mas é legal porque a gente falou quais são os temas abordados, né? Então, assim, quais são os temas que a gente, no nosso exemplo aqui, que a gente acha muito interessante, que a gente aborda em cada encontro e tal. Vamos falar de exemplificar algum deles aí. Vamos sim. Eu tenho, dentro do cronograma do PDL, a gente gosta de trabalhar assim, temas práticos, né? Eu digo assim, os nossos encontros, né? Porque o nosso cronograma ele é dividido tanto em encontros internos, né? Com o próprio time, com o grupo de líderes e os facilitadores internos e também os treinamentos externos. Legal. Para os externos, que daí a gente conta, claro, com a mentoria, com a consultoria, vem muito com base, com conceitos, né? Então passa muito por assuntos como comunicação, como inteligência emocional, todos esses pontos que são muito pertinentes para a liderança. A gente falou exemplificando, a gente fez um encontro que foi com um mentor, né, um treinador, o Fábio, né, que eu já citei, o Fábio Scanavino, que foi sobre liderança humanizada. Exatamente. O cara é autor de livro e tal. Então, exatamente. Assim, a gente investe, tá? Assim, em trazer um cara que Sim. que domina, perfeito, né, o assunto. Perfeito. E aquela questão também, essa interação com pessoas de fora, né? Traz aquela questão de santo de casa não faz milagre, sim, sabe? Assim, sim. Ouvir de vez em quando de outras pessoas, ter outras experiências de fora é muito interessante. É preciso. Todas as experiências, elas vão sendo complementares no final, quando a gente vai olhando, vai fazendo essa mescla, né? Legal. De treinamentos externos, com facilitadores internos e também entre as pessoas. Porque entre as pessoas também a gente gera uma riqueza de conhecimento, assim, é muito grande. Absurda, exatamente. Porque eles estão vivenciando a prática, né? Que é dentro da nossa cultura, que são questões que, querendo ou não, tem na nossa organização, né? Talvez tenha em outra, mas é um pouco diferente, né? Os contextos vão mudando. Então, são aspectos muito práticos. Sim. Do ponto de vista da gestão de pessoas, o que a gente tenta sempre incluir também ali dentro do PDL são assuntos que são importantes para os líderes eles conhecerem no dia a dia. Um exemplo mesmo, a gente tem aqui na Silveira várias ferramentas, né? Sim. A gente tem uma plataforma onde a gente utiliza ali toda a gestão comportamental dos colaboradores, sim, né? O próprio mapeamento comportamental, que é uma ferramenta muito útil na liderança. Sim. O próprio processo de contratação, de onboarding, de como a gente planeja a chegada de um novo colaborador, feedbacks. Então, são assuntos que são práticos também e que levam muito em conta
o como fazemos aqui. Sim, sabe? que os De líderes mostrar... conheçam como a gente faz aqui dentro. Exatamente, né? exatamente. Então a gente pega toda aquela metodologia, né, todo aquele conceito que vem muitas que vem vezes se aprimorando, vem melhorando também. Exato. De repente não é do jeito que ele entrou. Exatamente. Né? Assim, é do jeito vai que... conforme o desenvolvimento também. Exatamente. Então a gente pega toda essa metodologia, esse conceito, e aí nesses encontros que eles são mais internos, né, práticos, a gente mostra como é que a gente pega esse conceito e faz aqui. Né? Como é que a gente usa as ferramentas na prática aqui dentro da empresa. E aí, Fábio, tem uma coisa que eu acho que é bem bacana, né? Conforme o grupo ele vai tendo mais encontros, né? Vai ficando cada vez mais um espaço, como eu diria assim, aberto. Colaborativo. Colaborativo. Também, né? Cada vez mais as pessoas, elas contribuem, sentem... né? Elas participam. Exato, elas sentem esse espaço de participação, de um lugar seguro mesmo. Então, existem alguns momentos que quando a gente abre ali um pouco, né, para as pessoas compartilharem, poxa, quer trazer um case, quer trazer algo para a gente... A gente fala muito disso, né? Tem reuniões que são só case. Exato. O que aconteceu essa semana que não rolou? Eu tô tendo um problema com a minha equipe, como eu devo lidar, né? Assim, tô tendo uma dificuldade com tal né, perfil comportamental. Perfeito. Né? Vocês dão, né, aqui internamente também, treinamentos, né, dias, a gente até voltados. Tem a semana, um mês, voltados ao perfil comportamental. Perfeito. E que precisa passar esse conhecimento, né? Com certeza. E não é só passar, mas vamos debater de novo sobre o perfil comportamental? Essa semana a gente vai fazer uma gincana, uma brincadeira sobre o perfil comportamental. Com certeza. Isso traz também até uma coisa que é bem importante, né? Quando a gente se torna líder, né? Nessa jornada da liderança, a verdade é que é uma jornada muito solitária. Demais, né? demais. A gente não tem, não é algo que eu tenho pares ali o tempo todo comigo, né? Diferente de quando a gente está na nossa carreira ali como profissional, né, na operação, que eu tenho um grupo, eu tenho as pessoas ali que estão comigo, na liderança ela é um pouco diferente. Então, criar também esse ambiente colaborativo ajuda muito no desenvolvimento, porque, querendo ou não, a gente está sozinho no dia a dia. Né? Sim. Então, eu ter esse espaço, aquele espaço onde a gente é um ambiente seguro, onde a gente consegue compartilhar também o que acontece. As nossas dores ali, né? Exato. Não estou conseguindo lidar com isso. De repente a pessoa fala, eu também não. Exatamente. Vamos se ajudar. Exatamente. A gente acaba criando também esses elos aí entre as pessoas. Exatamente. É muito legal. bom. Então, são vários benefícios, né? Ter um PDL, eu acho que se é o momento para a empresa de criar um PDL, eu acho que é um excelente caminho para trazer essa cultura de liderança. Até uma delas era em que momento criar o PDL, que a gente até falou, né, das situações, exatamente, do sentimento lá, talvez de falta de liberdade, de tempo, ou de que você não está na empresa, né? Não roda, não funciona. Perfeito. E é muito legal porque a gente tem alguns líderes novos, né, que vieram aí com 15, 10, 12 anos de experiência em outras empresas, em outros escritórios, mas a gente, em vários segmentos diferentes, né? E a gente costuma falar para a pessoa que, né, até tem um momento que eu faço um bate-papo individual com cada um que começou, e eu costumo falar, cara, você não nasceu ontem e começou aqui hoje, né? Você tem uma história, você tem situações que você já passou, você tem 10 anos de experiência, vou dar um exemplo, né? Então, assim, não deixe de se orgulhar e bater no peito e falar assim, peraí, respeita a minha história. Eu tenho muito a contribuir também. Então, assim, lógico que a gente está passando por um aculturamento, né? Sim, por uma adaptação. Lógico que a pessoa, mesmo com experiência, ela tem que entender o jeito Silveira de ser. Todo mundo fala, nossa, como aqui é diferente. Né? Então, ela vai sentir essa diferença, vai sentir porquê dessa diferença. Espero que essa diferença sempre seja muito boa, né? Assim, positiva, e graças a Deus a gente tem esse feedback. Então, assim, só que a pessoa tem exemplos, né? Liderança, por exemplo, né? Eu falo muito com eles, falo, cara, talvez você tenha uma espiritualidade, você é um cristão, você é uma pessoa que segue a palavra de Deus, lê a Bíblia e fala, cara, esse cara é o líder, né? Esse cara é o líder, meu exemplo, né? Mas aí você vai em religiões diferentes, em sei lá, igrejas diferentes que podem, sobre o mesmo tema, ter interpretações diferentes. Sim. Falei, qual que você seguiu, né? E aí você vem outra questão também. Qual que é o outro líder, né? Nossos pais, né? Qual que foi o exemplo que esses pais deram? São 150 pessoas aqui, mais de 20 líderes, com 20 exemplos de pais e mães diferentes, né? Aí você
anda mais um pouquinho, comecei a trabalhar. Qual foi o exemplo que te deu o seu primeiro líder? Né? Ele tinha uma comunicação não violenta? Sim. Ele era mais agressivo? Que perfil que ele tinha? Você concordava com a liderança dele ou não? Aí, de repente, você passou por mais um. Então, você chega num cargo de liderança compilando exemplos. Sim. Entendeu? Nunca estudou. Você sempre está copiando um exemplo. Se você focasse só num exemplo e esse exemplo fosse ruim, né? Então a gente tem pessoas fenomenais aqui que passaram por transformações, né, nessas etapas de liderança, que onde elas tinham antigamente um líder que era tudo na porrada, que era tudo na grosseria, que era tudo gritando, e quando chegaram aqui e fizeram isso uma vez, a equipe inteira, pera lá, não tem nada a ver com o Silveira, né? Então você vê como o plano foi fundamental para que essas pessoas enxerguem e falem assim, cara, como eu mudei, tô mais leve, mudei para melhor, né? Então assim, porque não é o modelo Silveira, né? É o modelo de como as pessoas gostam de ser tratadas, perfeito, né? Perfeito, é. E quando você traz esse tema, Fábio, eu acho que é também um tema muito recorrente dentro dos nossos encontros, que é a cultura da empresa, né? Porque, como você falou, as pessoas elas chegam com a soma de uma vida. Sim, né? A cara, vivência... tudo, aí a pessoa faz um Exato. bate no liquidificador e sai o negócio, exatamente. né? Que sabor que vai ser isso? Perfeito. Então, precisa ter esse momento, assim, de mostrar, né, a empresa, o que a gente chama aqui de declarar a sua cultura a todo momento e mostrar para essa pessoa qual que é o caminho de cultura, né? Calma, né? Aqui é desse jeito, a gente vai por esse caminho. Você vai entender. E isso faz parte do processo também de desenvolvimento da liderança, Legal. que é um dos principais. Tem um ponto aqui que é interessante para a gente partir para o final, senão o pessoal vai cansar da nossa beleza. Como mensurar os resultados do PDL? Perfeito. Eu diria que tem vários caminhos. Mas é um processo, né? Só lembrando, é um processo, tá, gente? E aí, tem registros, tem... Exatamente, né? Não posso deixar de falar isso dentro do RH, porque dentro do RH que a gente consegue mensurar tudo isso, né? Através de pesquisas, né? Através de feedbacks dos próprios colaboradores e outras várias ferramentas que a gente tem. Mas eu diria que a partir dessa necessidade que a gente vai levantando com o passar do tempo, né? Então, por exemplo... Eu criei ali o PDL, já estou colocando em prática todos os encontros. Como é que eu vou sentindo as coisas acontecendo, né? O nosso objetivo aqui dentro do PDL é levar tanto aspectos práticos no qual a pessoa ela participe do encontro e ela automaticamente já consiga aplicar isso no dia a dia dela. Então, prático, né? E aplicável. Prático, exatamente. Simples, prático e aplicável. Exatamente. Então, é assim que vai se consolidando o conhecimento, né? Não é apenas a parte teórica. Na verdade, é uma junção de teoria e prática. Teoria e prática, né? Ou muitas vezes prática, prática e prática, né? Para que ele consiga, de fato, colocar isso para rodar e aí já ter esses efeitos, né? Ter esses resultados que certamente vão refletir no melhor engajamento do time, né, no melhor feedback, no melhor desempenho, produtividade e vários outros aspectos que a gente consegue mapear dentro do RH. Então, trazendo para a nossa realidade, né? Hoje, como que a gente mensura esses resultados através do andamento do programa? Tanto com as pesquisas, que são diretamente respondidas pelos próprios líderes em formação, né? Como pelas avaliações também dos líderes deles, né? Dos próprios líderes, que também nos trazem esse feedback, esse acompanhamento. Sim. E a própria prática, que é o que reflete ali no time, no desenvolvimento da equipe. Legal, né? Nos legal. vários aspectos. Tem muita coisa, até o próprio NPS. O NPS, isso. Interno, né? Muitas vezes ele fala muito sobre a dificuldade daquele setor em algum ponto de liderança, né? Isso, exatamente. Alguma insatisfação pode estar conectada com a liderança, né? Exatamente. Então é muito importante isso. Sim. E assim, o líder tem que sempre carregar essa responsabilidade, né? Então, se existe algo ali um pouco destoando na equipe dele, ele precisa entender, nossa, o que eu poderia fazer de diferente, né? Perfeito. O que eu fiz? Fazer uma autorreflexão, né? Porque o que mais tem no mercado é líderes que falam, não, é o problema da pessoa, né? O problema não está em mim, todo mundo está errado, só eu que estou certo. Exato. Então a pessoa tem que ter uma autorreflexão e respeitar tudo isso. Sim. Né? A gente chega naquela questão do autoconhecimento, né, Fábio? Que
A partir do momento que você se permite, né, que você entende que sim, eu posso Sim. identificar pontos de melhoria em mim mesmo. Não tem nada de errado com isso. Exatamente, né? Não vai arrancar pedaço, não. Eu posso conhecer, né? Eu posso aprender a lidar melhor com as minhas emoções, com a forma como eu ajo sobre o que acontece, né? Trabalhar minha inteligência emocional. Então, é possível. A partir do momento que a gente entende que é um caminho possível de ser feito, né? De ser trilhado, a jornada fica um pouco mais leve. Vivos, tá? Não existe líder perfeito, né? Não. Se alguém tiver vivo e é líder, saiba, você não é perfeito. Não tem como. O mais importante é uma busca contínua, diária. Legal. E Eliane, pra gente encerrar nosso bate-papo aqui... Eita, já tá voando, já estão avisando aqui, ó. Termina aí. Sim. Vamos lá, vamos fazer um trocadilho pela primeira vez, inaugurando aqui, né? Legal. O que você pode contar da sua história profissional e que fez você virar a chave, né? Assim, que te fez realmente, vamos pensar, uma profissional do RH, né? De alta performance. Então conta pra gente o que você pode contar, né? Legal. Dessa virada de chave. Legal. Bom, eu vou ficar um pouco redundante em falar sobre autoconhecimento, porque eu acho que a chave, assim, pelo menos para mim, dentro da minha jornada, né, é o que me despertou para muita coisa, que foi esse momento de, vamos lá, o que é que eu espero, né? Para onde que eu tô indo? Qual que é o caminho que eu quero trilhar, né? E isso só vem quando a gente faz essa reflexão, né? Quando a gente para fazer essa reflexão. Então, eu diria que dentro da minha jornada, né, o que me ajudou, o que virou para mim, assim, totalmente todos os conceitos que eu tinha, era poder fazer, né, ter esse momento para mim e entender qual que era o caminho, né? Para onde é que eu tô indo? O que é que eu, né, o que eu pretendo com isso, né? Legal. Então, com isso, Fábio, a partir desse momento, a gente precisa ressignificar muita coisa, né? Sim. Quando a gente para fazer essa análise, essa autorreflexão, e que você começa essa jornada de autorreflexão, né? Porque é uma jornada também eterna. Mas nesse momento, quando a gente tem esse momento, né, de autoanálise, autorreflexão, a gente vê que precisa ressignificar muita coisa, né? Sim. Que eu diria que foi, na minha jornada, por exemplo, pessoas, né? Eu preciso ressignificar a forma como eu lido com algumas coisas que as pessoas fazem que não estão mais sob meu controle, por exemplo, né? Então, a gente vai aprendendo, né, com o autoconhecimento a identificar o que é importante para mim, quais são as minhas prioridades, quais são os meus valores, e a partir disso a gente vai colocando a nossa jornada nesse mesmo caminho, né, no trilho, ajustando aí o caminho, para buscar o que a gente chama de sucesso, né, que é o sucesso pra gente, né? Sim, pra gente legal. Trilhar essa jornada do sucesso. Bacana. Né? Vamos dizer assim. Então, acho que seria isso. Esse é o meu ponto, assim, de virada, de chave, é o autoconhecimento, que eu acredito que é a base de tudo. Legal, e eu convivo, viu, com a Arlene, cara, é invejável, assim, tá certo essa palavra, invejável? Acredito que não existe. O seu equilíbrio, sabe, assim, eu acho que tem muito a ver com o que um RH precisa, sabe, serenidade, calma, porque não é só para você, né, você Sim. transmite isso para toda uma equipe de liderança que está muito, muito próxima de você, então faz todo sentido. E o que eu posso contar, né, para contribuir aí com os empresários sobre esse tema, é assim, eu ouço muito, mas muito empresário reclamando de ter funcionário, reclamando de ter colaborador. Quando eu falo que a gente chegou a 150 colaboradores, a maioria fala, nossa senhora, Deus me livre, né? Credo, como você consegue? Então, é melhor criar uma reflexão sobre, né? Porque se você não gosta de pessoas, é melhor você não tentar crescer, né? Não tentar avançar, ter um crescimento maior, formar pessoas e tal. Eu acho que começa por esse comportamento, né? Virar um pouquinho essa chavinha aí e cortar do vocabulário esse tipo de comentário, sabe? Porque eu acho que ele vem uma dificuldade a galope aí, se você fica realmente declarando dessa forma que ter funcionário é um problema, que Deus me livre, eu não quero ter. Então, eu acho que você as pessoas são a solução, né? Exatamente. Eu acho que crescer e ter pessoas é a solução, não é o problema. Então, assim, fica a dica aí de fazer um
um reprocessamento mental aí, Sim. fazer um processo de autoconhecimento, se conhecer um pouquinho melhor, para que você possa se conectar com as pessoas. Então, Legal. acho que é isso. Muito bom. Que é a base para a liderança, né? Sim, mas não para que fazer tudo isso, né? Eu falo assim, como é que eu vou fazer tudo isso, né? E nem gostar eu gosto. Então, eu acho que não vai dar certo se você não, de repente, começar por si mesmo, né? Tem que gostar de você mesmo para poder gostar de alguém. Exatamente, esse é o caminho. Legal, obrigado, foi muito top. Por nada. Valeu, foi gente. Foi incrível mesmo. Muito obrigada. Obrigado você, Arlene. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, até tchau. mais. Tchau, tchau.